Mas é uma palavra muito forte. Quando Pedro escreve a sua segunda carta, no capítulo 1, a partir do versículo 5, o final do versículo 8, vai falar duas palavras, que Deus nos livre dessas duas palavras. Deus livre a Bíblia e São Fidélis dessas duas palavras. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5, fala assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Qualidades essenciais para darmos frutos e não sermos inoperantes e improdutivos. Olha que palavra forte que ele fala aqui. Eu preciso acrescentar à minha fé a virtude, o conhecimento, domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades, se a igreja tiver essas qualidades eu e vocês temos, vão impedir que eu e você sejamos uma igreja inoperante e uma igreja improdutiva. Eu fui pesquisar o que significa ser improdutivo: que não dá resultado, que não rende. Imagine, irmão, se uma igreja inoperante, uma igreja que não produz, uma igreja que não frutifica, uma igreja que não cresce, uma célula que não cresce, uma célula que não multiplica. Que Deus nos livre de sermos uma igreja de pessoas inoperantes e pessoas improdutivas, porque não dá resultado. Porque a ida de Cristo à cruz, foi para ter resultado, para ter vida se rendendo. Agora cabe a nós produzirmos, cabe a nós frutificarmos. Mas Pedro aqui é enfático: vocês precisam acrescentar tudo isso a vocês. Uma igreja que tem virtude, uma igreja que tem conhecimento, domínio próprio, uma igreja que persevera, é uma igreja piedosa, uma igreja fraterna, uma igreja que ama, é uma igreja que não é inoperante nem improdutiva. Eu achei muito forte quando ele fala para que vocês não sejam inoperantes e improdutivos. Sabe por quê? Porque um dos propósitos de Deus com o chamado para evangelizar é para os que foram abençoados com essa revelação e compreensão, possam produzir fruto espiritual, ou seja, conduzir outros à fé em Jesus Cristo, reconhecendo como o Messias. Mas eu quero nessa manhã duas perguntas. Porque evangelizar é frutificar, evangelizar é gerar frutos. A primeira pergunta: o que é evangelizar? O que é evangelizar? A primeira resposta: o que é evangelizar é proclamar as boas novas na dependência de Deus pela oração. Você só vai proclamar as boas novas para as pessoas se você orar. Por isso que é importante lá na sua célula, quando você vai convidar alguém, você olhar para aquela pessoa, ver o nome dela e você começar a orar. É você depender de Deus ali pela oração, para que possamos realizar a tarefa de proclamação do Evangelho, pois sem a oração, ela não é possível acontecer. Em resposta à oração, Deus abre portas e derruba barreiras. Irmãos, existem barreiras que impedem quando você convida alguém para ir à sua célula. Existem barreiras que você, se você não orar,
Se você não jejuar, se você não clamar, se você não lutar, as barreiras vão continuar ali e vão impedir. A pessoa vai ter sempre uma desculpa. Várias células. O testemunho é o seguinte: eu convidei uma pessoa para a célula numa quarta-feira. Justamente na hora da célula, alguém falou assim: fulano, me ajuda a fazer uma mudança. Aí a pessoa fica assim: como é que eu vou deixar eles lá? E fala assim: ó, me desculpa, na hora que eu estava saindo para a célula, eu vou fazer uma mudança. Na hora que eu estou saindo para a célula, alguém passa mal. Estou saindo para a célula, aí a célula é quarta certinho, alguém muda o dia lá, é o dia de ir para a célula que eu fui convidado, alguém muda o dia lá, mas eu tenho que ficar em casa. Irmãos, existem barreiras. E nós precisamos ter o discernimento espiritual para entender isso. E essas barreiras existem. Ah, pastor, eu chamei tantas vezes, mas a hora que o dia que a pessoa vai, prepara, hoje eu vou. Pode contar que hoje eu vou. Ela liga: olha, aconteceu uma coisa agora aqui, que eu não vou poder. Isso é barreiras. Barreiras. Mas o que é evangelizar? É proclamar as boas novas, dependendo de Deus pela oração, para você realizar através de proclamar o evangelho, pois sem a oração, ela não é possível acontecer. Em resposta à oração que acontece, Deus abre portas e derruba as barreiras. Existem muitas portas fechadas. Existem muitas barreiras. Olha o que diz Efésios 6, 18, 19: ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim. Aí você pode colocar o seu nome. Você, líder de célula, você, anfitrião, orem por mim, para que quando eu falar, quando eu convidar, quando eu pregar as boas novas, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do evangelho. Então, quando você convidar alguém ali no seu evangelismo, pode ser pessoal, Senhor, por favor, quando eu convidar essa pessoa, que o Senhor me dê palavra. Se há alguma refutação, que eu responda com a palavra. Se há alguma desculpa, que eu responda com a palavra. Que eu não seja pelo menos um mero convite. Pessoal ali conta uma história e aquela história me convence e eu não tenho argumento. Mas por favor, Senhor, quando eu abrir a minha boca, quando eu falar, por favor, me dê a mensagem, a fim de que destemidamente torne com o mistério do Senhor. E agora ele fala sobre oração. Quando aquela igreja, aqueles irmãos saem após o Pentecoste, aqueles irmãos começam pregando, começa a igreja a crescer, e de casa em casa, e ali as coisas acontecem, mas existiam algumas barreiras ainda. Se você ler o livro de Atos, você vai ver em Atos ali muitas coisas aconteceram, mas uma coisa que aqueles irmãos não deixavam de fazer, eles sabiam: nós precisamos evangelizar, precisamos pregar. O Espírito Santo desceu sobre nós, Ele nos capacitou, nos deu condições, mas precisamos fazer, precisamos então agora continuar o evangelismo, precisamos agora evangelizar as pessoas. E quando a coisa apertava, o que eles faziam? Oravam. Atos 4:31 fala assim: tendo eles orado. Está difícil, vamos orar. Eu fico imaginando essa oração que a Bíblia diz, que tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Que vamos reunir aqui? Porque, se você ler Atos, alguns discípulos morreram, alguns foram perseguidos, havia perseguição fora da igreja, perseguição dentro da igreja, e aquele povo lá, depois de ter orado, a Bíblia diz, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus.